E agora nós vamos falar sobre um assunto que é tabu para muita gente. Estou aqui com Cíntia Vieira, advogada, feminista, e eu já quero desejar boa tarde perguntando o que é, na verdade, o feminismo. Boa tarde. Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Na realidade, o feminismo em si ele tem um estigma muito forte, né? Quando fala a palavra feminismo, muita gente é feminista, mas não se reconhece. São as mulheres que são contra os homens. É a mulher que não se depila. Tem muito isso, tem um estigma muito forte. Muita gente é feminista, são referências de feminismo para outras pessoas, mas não sabem quem são. Eu brinco muito isso, porque minha mãe é religiosa. E sendo que minha mãe, para mim, foi sempre minha maior referencial assim, de feminismo, mesmo eu tendo lido grandes teóricos, isso e aquilo. Mas na prática, no dia a dia, naquilo de você vai estudar, você vai conquistar o que você quiser, você vai enfrentar o mundo, você não pode aceitar ser desrespeitada. Essas pequenas coisas que minha mãe me ensinou e que na cabeça dela, de pessoa religiosa, de pessoa aqui do interior, não é feminismo, porque feminismo é algo muito distante daquelas mulheres que estão nuas no meio da rua, fazendo aquelas baixas, aquelas coisas. São questões de feminismo. Então, o que é o feminismo? Feminismo é, de uma forma bem vaga, assim, não saindo do academicismo, mas para o pessoal tentar entender mais, é quando você, enquanto mulher, se reconhece que na sociedade nós não somos tratadas como seres humanos no mesmo patamar que os homens. Quando você percebe que nas situações do dia a dia existem abusos, existe desrespeito, existe assédio, existe desvantagem salarial, existem mulheres sendo assassinadas, estupradas, existem mulheres fazendo as mesmas funções que os homens dentro das empresas e recebendo menos. Existem pouquíssimas mulheres dentro de empresas em situações de chefia. E isso, quando se entrelaça com outros aspectos, com outras questões sociais, fica ainda mais grave. Por exemplo, porque essas questões, se tem uma mulher, e além de ser mulher, ela é negra, e além de ser negra, ela é mãe solteira, e vai juntando, essa mulher vai enfrentar cada vez mais dificuldades. Então, o feminismo em si, ele não é um movimento isolado, pelo menos não é assim que eu consigo concebê-lo, mas é um movimento que, juntamente com outros movimentos, tentam encarar as desigualdades e as opressões que estão aí na sociedade. E que não aceitam sair por baixo de situações que não deveriam estar por baixo, né? Por exemplo, você falou aí sobre o caso de mulheres estupradas. Muitas vezes mulheres são apontadas na rua como culpadas pelo estupro porque estavam usando uma roupa curta, porque estavam sozinhas na rua à noite, quando, na verdade, elas são as vítimas da história, né? E o feminismo mostra que não é por causa da roupa. Ela deveria ser respeitada mesmo se ela estivesse nua. Isso é o que o feminismo coloca muito para a gente e explica a questão de nosso corpo ele ser visto como um objeto e nós também sermos vistos como propriedades. Por exemplo, a gente percebe na história em si que algumas coisas foram normalizadas, mas elas não são normais, elas foram normalizadas. Como, por exemplo, hoje em dia não tem mais, mas você consegue perceber que antigamente a mulher, inicialmente, ela era propriedade do seu pai e depois ela passava a ser propriedade do seu marido. Isso é bem claro, né? De como ela era propriedade do seu pai e depois passava a ser propriedade do seu marido. Tanto que ela não poderia ter, na vida civil e aquilo, independência para fazer várias questões, tipo direito ao voto, direito a ter propriedade em seu nome. Essas questões todas perpassam por isso. Hoje em dia, ainda temos alguns resquícios quanto a isso. Tipo, a mulher casada para poder fazer esterectomia, laqueadura, o que foi, ela precisa da autorização. Da assinatura do marido. Uma coisa, é o meu corpo, porque eu preciso que ele autorize que eu faça, entendeu? Mas acontece muito isso. Então, essa questão de objetificação do corpo é muito forte e por isso, e da questão de propriedade, e por isso que esses casos de abuso, de assédio, de estupro, são tão recorrentes na sociedade. Porque se meu corpo ele não é visto como meu, e se o meu corpo ele é um objeto, o objeto está aí para quê? Para ser comercializado, para ser tocado, para ser comercializado. Então, o corpo vira uma matéria que pode ser vendida, que pode ser comprada, que pode ser abusada, que pode... É um objeto, uma coisa. É a coisificação da figura feminina. Quando você vê um corpo lá, um corpo bonito, e vai lá e acha que você tem o direito de assoviar, porque começa num simples fio-fio, que o pessoal não entende, mas começa num fio-fio desnecessário, começa... E aí, gostosa. Exatamente. E isso, para o pessoal que faz, pode parecer que é algo muito simples, mas para quem anda todo momento com medo de ser estuprado,
É muito complicado. Eu vi ontem um exemplo muito claro. Tinha na internet um caso de um menino, um rapaz, ele estava passeando na praia, na cidade, tirou uma foto da praia, a legenda era basicamente assim: para quem tem o privilégio de poder ter uma vista dessa, uma hora dessa. E uma página feminista pegou aquela imagem e compartilhou. Olha o que é privilégio masculino. O rapaz está passeando na praia à noite. Ele poderia até estar sem camisa naquela praia, naquele momento à noite, e muito provavelmente ele não estaria com medo. E se fosse uma mulher... Você estaria numa praia sozinha à noite, só de biquíni ou até sem uma parte dele. Nem com a roupa toda, entendeu? Porque é como se nosso corpo fosse um convite. É como se o nosso corpo estivesse ali à disposição. E isso é muito problemático. Por que o nosso corpo está à disposição? Porque ele pode ser infligido de tantas formas. Por que isso? Então, são nesses tocantes assim, que quando você se conecta com o feminismo, que você começa a debater com outras mulheres, você começa a perceber. A gente estava... Eu gosto de dar exemplos corriqueiros para o pessoal entender mais. Tinha uma amiga minha conta muito que ela estava na casa lá em Lagoa Nova e, de repente, ela, a mãe dela e algumas amigas estavam numa mesa e começaram a conversar sobre assédio, abuso. Assédio besta dentro de casa. E relatando questões. Quem não tinha sofrido? E nenhuma na mesa, eu não consigo... Nenhuma na mesa, naquele momento, conseguiu lembrar de, tipo, não ter sofrido. Todas elas sofreram algum tipo de assédio. Todas sofrem, e nós que estamos aqui sofremos, e eu acredito que hoje você já sofreu algum tipo de assédio ou de abuso. Sim. Eu já também, já hoje. Então, assim, as mulheres, muitas vezes, a gente fala muito que os homens são unidos, que gostam de defender um ao outro e coisa e tal, e as mulheres são completamente ao contrário, as que não são feministas, ou que acham que não são. Porque eu fico abismada quando eu vejo uma mulher que tem sua carteira de habilitação, que pode dirigir, que escolheu com quem casar, que vota e se diz contra uma feminista. Essa questão também é social, né? Essa questão de naturalizar algumas questões. Isso da mulher ser colocada com outra mulher faz parte de formas de dominação do patriarcado. Porque você entende o seguinte: toda vez que uma minoria, algum grupo que é oprimido, ele está desunido, é muito mais fácil manter. Então, quando esse grupo consegue se perceber e consegue se conectar e se unir, ele começa a reivindicar direitos, ele começa a se insurgir contra as questões. Então, para o patriarcado, para as instituições, da forma como estão, não é interessante que as mulheres consigam perceber umas às outras como companheiras, como juntas a gente pode sair dessa situação de subalterna na sociedade. Então, para o patriarcado não é interessante que isso aconteça. Então, colocar uma mulher contra a outra é uma forma muito clara de manutenção dessa desigualdade. Então, cabe a essa questão pedagógica do próprio feminismo de que as mulheres consigam perceber outras mulheres em situações de vulnerabilidade como alguém que realmente está ali, que precisa, assim como você, estar na luta e reivindicar seus direitos. Porque um dos grandes problemas, principalmente aqui no Brasil, é a inércia. O quanto a gente permanece parado, permanece silente em situações absurdas. Eu achei fantástico, sigo muitas feministas nas redes sociais, e uma das que me chamou a atenção ultimamente foi a Débora Nascimento. Débora Nascimento, casada com José Loreto, momento fofoca no programa. Separou-se recentemente por causa de uma traição. E as outras mulheres todas caíram em cima da pessoa com quem, da terceira pessoa do casamento, no caso, com quem José Loreto tinha se envolvido. Mas conta pra gente quem foi essa vagabunda, essa vadia que estragou o seu casamento, quando, na verdade, quem devia o respeito a Débora era o José Loreto. E ela, feminista como disse: não vou expor uma outra mulher à situação difícil, já que quem me devia realmente uma explicação era ele, José Loreto. Então, essa é a ideia do feminismo. Uma mulher proteger a outra e não apontar o dedo para ela. Tem essa questão muito clara. Nisso da relação que você falou no caso, ela é casada com um cara. Eu entendo que, dependendo do vínculo que você tenha, relações exigem respeito. No caso deles, um contrato de fidelidade, um contrato disso e aquilo. E ele ele saiu fora desse âmbito, né? Pulou a cerca, como o pessoal diz aí. Então, o grande culpado do fim do relacionamento deles não foi uma terceira pessoa. Foi ele. Foi ele.
Quem traiu ela, de fato, foi ele. Isso não faz aqui que eu fique passando pano ou querer dizer que, tipo, que é uma pessoa que se envolve com outra pessoa que tem, você sabe, também tem uma relação conjugal, que isso é certo. Eu, particularmente, não acho certo intervir em relações de pessoas, mas também não cabe a mim, de forma moralista, sair colocando a culpa que tal pessoa destruir a relação de um casal. Acho que isso aí também não faz sentido algum. Mas isso são convicções pessoais minhas, de como eu me comporto e como eu me relaciono. Isso é algo que a gente precisa perceber também, que, tipo, nem toda feminista é igual. Nem toda feminista... Eu queria entrar nesse ponto. Você concorda que existem, como todas as classes, feministas que acabam sujando a imagem das feministas? Não, acredito o seguinte, o feminismo em si, quando você vai se debruçar sobre ele, existem várias correntes feministas. Tem feminismo liberal, feminismo radical, tem várias vertentes feministas, feminismo negro, e você acaba, cada um deles traz pautas muito interessantes, e você pode concordar e se alinhar com uma corrente, como você pode discordar e não se alinhar. Eu, particularmente, eu faço um self-assess. Eu estudo o feminismo, eu acabo me debruçando sobre as correntes, mas eu entendo que cada uma delas traz pautas interessantes, mas eu não sigo arrisca uma só. Eu gosto de todas, algumas partes. O que eu percebo muito não é que algumas feministas sujam o nome do feminismo. O que eu vejo, e isso acontece de forma muito descarada, é que algumas pessoas, quando querem desmerecer um movimento, quando querem derrubar um movimento, acabam buscando falhas. Buscando assim, coisas pequenas para generalizar e dizer que o grupo todo se resume àquilo. Eu vejo muito, quando quer falar mal do feminista, vai pegar imagens de mulher. Eu vejo muito mulheres em frente à igreja, introduzindo materiais no ânus, ou materiais religiosos, na maioria das vezes, que é para atingir mais pessoas. Sendo que, gente, a gente está aqui em Caicó, você deve conhecer pessoas feministas. Você conhece realmente muitas feministas que se comportam dessa forma, que essa é a sua forma de intervenção? Não. Na sua grande maioria, não. Não é assim que a grande maioria atua. É igual quando o pessoal mais desinformado ou que quer desmerecer, quando a gente está falando de direitos humanos, e diz que direitos humanos é direito de bandido. Isso acontece ou porque a pessoa tem pouco conhecimento sobre a questão, ou porque a pessoa realmente é vigarista intelectual. Por quê? Quando você pega a Constituição Federal, que vai te falar de direitos sociais, de trabalho, de moradia, de educação, de saúde, tudo isso são direitos humanos. Todas as questões são direitos humanos. O que são direitos humanos? São todos aqueles direitos que uma pessoa deveria ter para conseguir viver dignamente. Então, integridade física, isso aqui que são as questões que a gente coloca quando está falando de direitos presos, integridade física, isso e aquilo, uma faísca comparada ao que é o universo de direitos humanos. Então, resumir direitos humanos a direito do bandido é exatamente mais ou menos o que as pessoas fazem quando vão ligar o feminismo a algumas intervenções feitas por alguns grupos pequenos de feminismo que se comportam de tal forma. O feminismo inteiro é aquilo? Não. Existem algumas pessoas que fazem aquilo? Existem. Assim como existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar. Assim como existe intervenção boa ou ruim em qualquer lugar. Assim como dentro da igreja existe padre pedófilo e existem grandes padres religiosos que estão atendendo a comunidade. Assim como no meio protestante existem pessoas que estão ali por o dinheiro, como existem grandes pregadores que estão levando a palavra de Deus. Assim como quando alguém vai falar sobre religiões de matriz africana, vai num processo de demonização, como é feito por todo o cristianismo, assim, né? Como também a gente vê a beleza e a resistência do povo de matriz africana que vem seguindo e levantando uma cultura, todo um aspecto nacional, aqui no Brasil em si, o samba, a nossa feijoada. Então, por que negar nossas origens? Por que demonizar o que é diferente, entendeu? Isso é o que me incomoda quando vão estigmatizar o feminismo. É restringir a intervenções muito pequenas e esquecer realmente o que é o feminismo num todo. Uma verdadeira aula de feminismo aqui no nosso programa. Eu quero falar agora sobre empoderamento. O que você acha, como feminista, que as mulheres podem fazer para melhorar a sua situação, a sua valorização, digamos assim? Eu gosto mais da palavra emancipação do que empoderamento. Empoderamento parece a ideia que você está buscando poder ou que você está tendo que conquistar um poder que vem de onde, vem para quê, vem para onde. E a emancipação é um processo emancipatório, é seu, é você seguindo sua vida.
isso é a mulher perceber o seu lugar. E qual é o seu lugar? É onde ela quiser. É ela se entender, é ela se respeitar, é ela se cuidar, ela não aceitar migalhas do outro, é ela não aceitar ser abusada, ela entender que ela é um ser humano. O feminismo entende isso. Nós não somos um ser humano de segunda categoria, nós somos seres humanos. Então, eu acho muito absurdo, surreal. Eu digo sempre para o pessoal, eu digo, Cíntia, aí, o que é que você define sobre ser feminista? Eu digo, é algo que eu não gosto. Não gosto é o quê? Eu fiquei curiosa não agora. Não gosto por explique. quê? Porque é algo que eu acho que eu não precisaria, em pleno 2019, estar sendo. Porque feminismo significa luta, significa resistência, significa a gente tendo que reivindicar o óbvio. A gente tem que reassumir nosso papel enquanto ser humano. A gente tem que colocar para o outro, cada dia, que nós não merecemos ser abusadas, que nós merecemos ser respeitadas, que as mulheres não estão num patamar inferior que os homens, que nós temos capacidade intelectual, capacidade de construir, de ampliar o país, de melhorar a sociedade, que as mulheres estão aí e estão colocando cada vez... E hoje em dia, uma coisa que eu coloco muito é que nós estamos conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Isso é fato. Ainda com poucas mulheres em questões de chefia e muitas vezes assim, nas mesmas funções, só que ganhando menos, sendo que essa conquista nossa, assim como o voto, essa nossa conquista também veio com uma carga negativa, qual seja, o trabalho doméstico não é pago. Todo mundo tem uma casa e essa casa precisa ser limpa, a gente precisa cozinhar, a gente precisa limpar. E acaba que a mulher saiu para o ambiente externo da casa, ela trabalha, ela tem sua rotina fora. Só tem que ela que fazer de dentro também. E sendo que ela começou a acumular funções. Aí eu pergunto, a casa é de quem? A casa não é de todo mundo da casa? Então, por que a mulher tem que ter uma rotina de trabalho fora, trabalhar a mesma quantidade de tempo, e dentro de casa comer, fazer uma alimentação, é algo estritamente vinculado à genitália feminina, algo que somente uma mulher pode cozinhar. Meu amor, meu marido, limpar a te casa. amo. Ele me ajuda nas tarefas domésticas, viu? São poucos. Exatamente. E um termo que nas minhas amigas colocam, ele faz, lá em casa não ajuda não, lá em casa divide. É verdade, não é ajuda não, é mais divide, que obrigação, é divide. Porque até os que ajudam, existe o trabalho mental de você estar cobrando. Amor, tira o lixo, coloca o lixo ali para fora. Amor, limpa, vá ali lavar aquela louça. Amor, só esse fato de você estar pedindo é um trabalho de coordenação. É um trabalho a mais. Então, até mesmo, o que precisa ser feito é essa proatividade. Do homem, sim, perceber no seu ambiente doméstico como sendo um ambiente também seu, e que ele não é menos homem porque ele gosta de limpeza, ele não é menos homem porque ele cuida do filho dele, ele não é menos homem porque ele trata a sua mulher com respeito, ele não é menos homem porque ele está ali dividindo, porque na minha cabeça um relacionamento, seja ele quem for, as pessoas que estiverem envolvidas nele, um relacionamento está vinculado muito à ideia de respeito e companheirismo. Eu acho que se você realmente ama uma pessoa, se você quer dividir uma vida com uma pessoa, você vai querer realmente construir junto com ela, vai querer dividir junto com ela. E eu não entendo por que você vai sobrecarregar determinada pessoa com coisas que você sabe que você pode estar ali atuando. Muito bom. Ô, Cíntia, quais são os sonhos? Estou falando aqui com ela como se ela estivesse representando todas as feministas do Brasil e do mundo. Mas quais são os sonhos de vocês, feministas, de mulheres, que a gente pode alcançar ainda e que está mais perto da gente conseguir do que longe? Assim, eu acho que o que a gente sonha e almeja... Depois dessa entrevista com o delegado aqui, é que parem de nos matar. Eu acho que isso é o mais latente, assim. Você vê meninas sendo estupradas, meninas... Porque é uma vida destruída, uma família destruída, são pessoas... Então, essas coisas nos chocam muito. Eu acho que hoje em dia, assim, muito para além de alcançar mercado de trabalho, para além da questão de desigualdade, isso e aquilo, mas eu acho que parar de nos matar é algo tão urgente, é algo tão absurdo a gente ter que reforçar isso, mas, tipo, parem de nos matar. E você acha que as políticas públicas que estão aí disponíveis já são suficientes para que isso seja atingido? Não. Não mesmo. E isso vem sendo
há muitos anos já vem sendo um rotineiro em todos os governos passados. Não é rotineiro de partido A ou partido B. Todos eles vêm déficit muito grande com relação a isso. Agora, já que o delegado passou aqui e até falou do déficit, e que temos no governo do Estado uma governadora mulher, eu acho que é hora realmente de se pressionar Fátima, no ambiente interno aqui do nosso Estado, até políticas públicas dentro do próprio Estado que minimizem um pouco essa dor. O caso do efetivo da Polícia Civil, que para ter uma DEAN, a DEAN realmente funciona em todos os locais, para ter esse acolhimento das vítimas, políticas públicas de incremento, de fomento de questões sociais, de trabalho, de valorização do trabalho da mulher, que a mulher consiga se inserir, divulgação de campanhas com os números para essa denúncia, campanhas sobre o que seja violência doméstica, campanhas dentro das escolas. Eu acho que, eu sempre digo a todo mundo, se a gente não conseguir, se a gente não consegue trabalhar com a juventude, com as crianças e com a adolescência, a gente tem que entrega a humanidade como perdida. Não, dá para os índios e pede desculpa. Vamos embora. Entrega os índios de volta, pede desculpa. Desculpa aí, seu pajé, fica aí. Então, eu acho que nosso trabalho não começa só depois que os casos de abuso já aconteceram. Nosso trabalho começa na educação. Começa a fazer com que esses meninos que vão crescendo aí, eles estejam mais cientes de que não é não, ele consiga respeitar a coleguinha, que essas crianças e que essas meninas já cresçam feministas. Elas já se entendam que elas precisam ser respeitadas, elas entendam que elas precisam lutar pelos seus sonhos, que elas têm de todo o direito de conquistar seu espaço, de que elas têm toda a capacidade de ser o que elas quiserem ser. Então, eu acho que essa questão de políticas públicas passa muito por isso. Nessa questão de DEAN, disso e aquilo, e, principalmente, educação. Educação, e principalmente a educação dos mais jovens, para que a gente realmente consiga transformar o futuro que está por aí. A gente já está quase encerrando nossa entrevista, mas eu tinha milhões de perguntas aqui para a Cíntia Vieira, mas vou nem perguntar se você passa por isso. Vou perguntar como você lida com o preconceito. Eu lido com preconceito por diversas vertentes. Primeiro, eu sou mulher, sou feminista, eu sou LGBT também, então são coisas que se acumulam, eu namoro com outra mulher. Então, você imagina aí você e sua companheira num carnaval. Então, as duas levam cantada, as duas são assediadas, as duas levam assédio. Então, é tudo muito, muito complicado. Mas a forma como eu tento levar, dependendo da situação, se você consegue dialogar, você dialoga. Outra situação você não dialoga e você evita contato com pessoas que lhe desrespeitam. Você tem que dialogar. Eu sempre digo, você debate. Até porque se for dialogar com os argumentos que ela tem, cala a boca e faz igual você que a gente tem que fazer. Com quem está aberto a debater. Pede desculpa e vai embora. Porque você debate com quem está disposto a debater. Se a pessoa não está disposta a debater, se ela quer só ficar botando preconceito, agredindo você, isso e aquilo, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Tira essa pessoa do seu convívio, segue sua vida, estuda, trabalha, faça seus planos se concretizarem e simplesmente ignora. Se valer a pena, se for questões de pessoas que você convive, trabalha isso, porque eu sempre digo a questão de socialização. Os meninos, os homens, eles são socializados para serem machistas. Eles são socializados, desde pequenininho, eles são socializados para ser machistas. Então, esses homens que estão abertos à desconstrução, você consegue dialogar com eles. Porque você vê, quando eles têm realmente um interesse, até eles perguntam, mas isso aqui... Então, é interessante quando existem essas pessoas. Então, a gente precisa que as mulheres estejam cada vez mais emancipadas, conscientes de si, e que os homens consigam perceber a socialização que tiveram e as microagressões e os microabusos que estão no seu dia a dia e que eles também comecem dentro do grupo de amigos dele, se insurgir. Quando o amigo dele estiver sendo babaca, meu irmão, deixa a menina em paz, deixa a menina quieta. Isso não é certo. Cara, isso, para mim, é o maior... Quando pergunta, sim, qual é o papel que você acha que o homem deve ter? Se ele conseguir, dentro da rodinha dele, fazer com que o amigo babaca dele se toque, aquilo que ele está fazendo não é interessante, para mim, o papel dele como pró-feminismo está sendo cumprido. Ele tentando se desconstruir, tentando, dentro da rodinha de amigo dele, se insurgir contra as agressões. Para finalizar, existe algum grupo de feministas aqui na cidade de Caicó, que alguém que queira participar, que se sinta feminista, ou que, para conhecer mais também, possa participar? Essa camisa aqui é do coletivo Juremas, né, que eu fazia parte, que a gente fez até um evento aqui em Caicó. E agora eu estou, juntamente com outras amigas, tentando revitalizar o movimento Mulheres do Seridó. Esse movimento está tendo reuniões, a gente vai tentando fazer
projeto de extensão, tentando fazer formação. Começou desde quando sonharam com a ideia de um quando estava tendo aqueles muitos casos de morte, né, quando nascia o bebê, já nascia morto. Sim. Aí, eu lembro do nome. Algumas mulheres encamparam uma luta pelo um hospital da mulher. E disso surgiu o movimento Mulheres do Seridó. E depois disso, elas começaram a fazer várias campanhas, vários trabalhos. Então, esse movimento é o qual eu estou tentando me inserir agora com outras amigas. A gente está tentando realmente revitalizá-lo. E quem tiver interesse em participar, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Movimento Mulheres do Seridó, para participar das reuniões e construir conosco. Já estão querendo saber aqui se homem pode participar do movimento feminista. Gente, como ouvinte, como participante, como pró-feminismo, eu acho assim totalmente viável. Agora, dependendo de como for, a gente estava falando naquela hora da mulher se sentir constrangida em alguns momentos de debater, de expor algumas questões na presença de um homem. E eu entendo algumas vezes que isso aconteça. Então, eu acho que se o homem quiser, na minha concepção, algumas meninas discordam, ir para o movimento feminista, é mais nesse papel de se desconstruir, de ouvir muito mais, de tentar entender do que ele chega lá querendo falar, querendo ter lugar de fala e querendo explicar para uma mulher o que é o feminismo. O que é o feminismo, só nós sabemos, né?